Olá pessoal, tudo bem? Durante o nosso curso, nós nos deparamos com limites dessa forma, né? Limite quando x tende a 1, de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, que quando a gente substituía aqui, a gente obtinha indeterminações do tipo 0 sobre 0, e também a gente obtinha, né, situações que, quando eu substituía aqui novamente, né, isso aqui dava do tipo 0 sobre 0. E também a gente se deparava com limites da seguinte forma. Limite, quando x tende a mais infinito, da exponencial de x sobre x, né? E nesse caso aqui, esse limite aqui dava para a gente infinito sobre infinito. Bem, todos esses casos aqui eram indeterminações que, de uma forma ou de outra, a gente conseguia resolver, né? Aqui a gente fazia um algebrismo, né? Fatorava para conseguir simplificar, tirar a parte que dava problema. Aqui a gente usou um argumento geométrico, né? Inclusive a gente fez esse argumento bem detalhadamente em uma aula, né? E aqui também a gente poderia utilizar de outras maneiras para tentar, né, tirar essa indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Bem, a gente teve um certo trabalho, né, para resolver esse tipo de problema aqui. Inclusive pode ter limites que a gente nem consiga, né, fazer aí algum truque para resolver. Mas olha só que legal. Na aula de hoje, depois que nós aprendemos derivadas, nós vamos aprender uma técnica chamada regra de L'Hopital. E essa regra, ela vai fazer com que a gente resolva esses limites aqui de uma forma bem simples, que praticamente não vai dar trabalho, né? E você vai até dizer, poxa, a gente já poderia ter chegado em derivadas para a gente poder entender isso aí e não ter tanto trabalho, né? Talvez, né? É uma forma de pensar. Mas, na aula de hoje, vamos ver como usar esse teorema para nos ajudar agora e a gente não ter tanto trabalho como a gente tinha antes. Então, quer ver em detalhes o que é que diz o teorema? Quando é que a gente pode usar ele? Como é que a gente faz para usar? Então, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, eu já trouxe aqui para vocês o enunciado do que diz a regra de L'Hopital. Inclusive, né, já um parênteses aí, para depois vocês não dizerem, dependendo do livro que você estiver olhando, né? Eita, o professor errou, ó, ele esqueceu um S aqui, ó, é L'Hospital, né? Então, você pode até fazer essa busca aí no Google, né? Coloca aí no Google, regra de L'Hopital, do jeito que eu coloquei aqui. E aí você vai ver que no Wikipedia, né, ou Wikipedia, dependendo de como você fala, vai aparecer dessa maneira que eu escrevi aqui, tá bom? Mas em alguns livros você vai encontrar com um S aqui, escrito hospital mesmo, mas o correto é sem o S, tá bom? Então, beleza. O que é que diz a regra? Diz o seguinte, ó, quando eu tenho duas funções, tá, f e g, que são diferenciáveis, em que o limite, né, ó, delas vai para zero quando x tende a A, ou o limite delas vai para infinito quando x tende a A, tá certo? Se o limite do quociente das derivadas dela existir ou der mais infinito ou der menos infinito, então o limite, ó, do quociente é igual ao limite do quociente das derivadas, tá certo? Então observe, né, que nessas duas condições, ó, quando eu tenho essa primeira, a minha indeterminação ela é do tipo 0 sobre 0. Quando eu tenho a segunda situação, infinito, né? Pode ser mais ou menos infinito, tá? Por exemplo, aqui poderia dar mais infinito e menos infinito. Não importa o sinal, mas vai ficar infinito sobre infinito, a menos de sinal. Então também é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então nessas duas situações a gente pode aplicar regra de L'Hopital, tá bom? Vamos ver como é que isso funciona na prática. Mas eu já vou adiantar uma coisa para você. Quem ficar até o final da aula, eu vou contar uma coisa que muitos livros não trazem, né? Então fica ligadinho aí comigo até o final dessa aula que vai valer a pena para você. Vai te ajudar bastante aí em vários outros limites. Então olha só.
Então, quando eu me deparo com essa situação, né, que eu substituir aqui, vai ficar 1 ao quadrado menos 1, que é 0. 1 menos 1, que é 0. E aí, o detalhe é o seguinte, eu posso aplicar, né, porque eu tive uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, as funções são diferenciáveis. E aí, pessoal, o detalhe é o seguinte, ó, presta bem atenção nisso aqui, que eu já vi demais. Observe que a igualdade, ó, ela é a derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. Pelo amor de Jesus, não me venha com a derivada do quociente. Certo? Combinado? Porque eu já vi isso aí várias vezes. Estou alertando aqui porque vocês não vão cometer esse erro. É a derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. Certo? Estamos tranquilos? Pronto. Então vamos aqui para a resolução do exercício. Então olha só, como ele é 0 sobre 0, eu vou aplicar aqui, ó, a regra de L'Hopital, e você coloca assim, ó, L'Hopital, que é para o professor saber que você está usando isso. Isso é o limite, quando x tende a 1. Aí eu vou derivar aqui o numerador, ó, com relação a x. Derivando aqui com relação a x, isso aqui dá 2x, dividido pela derivada do denominador com relação a x. Derivando isso aqui com relação a x, vai dar 1. Pronto. Esse limite agora é só a gente substituir, né? Ó, 2 vezes 1. 2 vezes 1, que é 2. Né? Então, bem simples, ou seja, não precisei fatorar aqui, tá? Esse outro limite aqui, lembra que deu bastante trabalho, que a gente fez aquela construção geométrica toda, foi fazendo desigualdades e tal. Observe que também ele é do tipo 0 sobre 0. Vamos aplicar a mesma coisa, né? Ó, aqui a regra de L'Hopital, né? Então, isso aqui vai ficar o limite quando x tende a 0. Qual é a derivada do seno de x? É o cosseno de x. E quanto é a derivada de x? É 1. Pronto. O que é que eu posso fazer aqui? Simplesmente substituir, né? Ó, cosseno de 0, que vale 1. Então, aqui o limite fundamental, né, que a gente demonstrou, feito de uma forma bem mais simples, usando essa aplicação de derivada, que é a regra de L'Hopital, tá? Já esse outro caso, justamente ele muda um pouquinho, porque a gente tem um caso que é infinito sobre infinito, mas não tem nenhum problema. Ele está previsto também aqui, previsto por lei, né, da regra de L'Hopital aqui, a gente também pode usar tranquilamente. Então, usando aqui novamente L'Hopital, você pode até depois combinar com o professor tá só LH, tá? Para escrever menos. Então, limite, quando x tende a mais infinito, derivada da exponencial de x, dá ela mesma, derivada de x dá 1. Então, quando eu faço limite de x ir para mais infinito, isso aqui vai dar o quê? Mais infinito. Será que eu realmente posso usar L'Hopital? Posso, né? Porque aqui no resultado diz que se o limite existir ou der mais ou menos infinito, ou seja, pode ser mais infinito ou menos infinito, tá bom? Não tem nenhum problema. Então, como você percebe, né, esses são os casos previstos pela regra de L'Hopital. Mas lembra que eu falei para vocês assim, olha, quem ficar até o final dessa aula vai ter uma boa notícia e uma informação bem importante. Olha só, nesse vídeo que vai aparecer aqui embaixo, eu vou trazer outros casos de indeterminações que a gente vai ajustar para a gente poder aplicar a regra de L'Hopital. Então, fica ligadinho também aí no próximo vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.